do rio Eufrates até os aliança que fiz com vocês, aliança selada com sangue. Livrarei seus prisioneiros da morte, em tudo, em um poço sem água. Voltem para a fortaleza, todos vocês prisioneiros que ainda têm esperança. Hoje mesmo proclamo que lhe darei o dobro do que perderam. Capítulo 10, versículo 1. Peça ao Senhor chuva da primavera, pois Ele forma as nuvens de tempestade. Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, os nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor. Capítulo 9, versículo 1. Aqui diz: pois os olhos da humanidade, incluindo os de todas as tribos de Israel, estão voltados para o Senhor. Que os nossos olhos estejam voltados, ou estarão voltados para o Senhor. Estão voltados para o Senhor. Que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor. Nós conhecemos bem o Salmo 121. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor. Porque quando nossos olhos estão voltados para Deus, os olhos das nações estão voltados para o Senhor, nós estamos depositando a nossa confiança nele. Nós estamos depositando a nossa confiança no Senhor. E aqui no capítulo 9, Deus promete a destruição das cidades do povo inimigo de Deus, Filístia, da cidade dos filisteus, Acron. Deus vai falando na cidade que ia ser destruído, Tiro e Sidom, que confiavam nas suas riquezas, que confiavam no seu ouro, que seu ouro ficou mais do que a lama, ou seja, tanta riqueza que Tiro tinha, e os filisteus criam que Tiro não ia ser destruído. Esse povo todo que confiava na sua riqueza, nos seus recursos, que era inimigo de Deus, ia ser destruído. Mas os olhos das nações, que estavam voltados para o Senhor, o povo de Deus que estava com os olhos voltados para Deus, ia receber o livramento e a salvação. Nós estamos vivendo num mundo onde a gente tem vários inimigos. Embora muitas vezes nós não estamos num mundo de guerra, como era no Antigo Testamento, mas hoje nós estamos vivendo guerras espirituais. Hoje aqui no Brasil não tem guerra, mas nós estamos vivendo guerras espirituais. E muitas vezes o inimigo vem com coisas para atacar a minha vida, atacar a sua vida. Mas nós temos um Deus, irmão, que é o Deus de guerra, que é o general dos exércitos, que é o Rei Todo-Poderoso, que molda a nossa vida, que se coloca na frente da batalha e nos dá vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Diz no versículo 8 do capítulo 9: guardarei meu templo e o protegerei de exércitos invasores. Nunca mais estrangeiros opressores invadirão a terra do meu povo, pois agora eu vigio de perto. Irmãos, muitas vezes o inimigo destruiu o templo de Deus. Nós sabemos, a Babilônia destruiu o templo de Deus. Os invasores entraram no templo de Deus, destruíram o templo do Senhor. No ano 70 depois de Cristo, vemos que o general Tito também destruiu o templo do Senhor. Foi destruído, mas Deus fala de um tempo que Ele vai guardar o seu templo de invasores. Deus vai livrar o seu povo, Deus vai vigiar de perto. Irmãos, e hoje nós, como templo e morada do Espírito Santo de Deus, só Deus pode nos vigiar dos invasores. Só Deus pode nos dar livramento. Só Deus pode nos livrar do inimigo nos consumir, de nos destruir. Então por isso a importância da gente voltar os nossos olhos para Deus. Se hoje fosse dar um tempo, essa pregação é voltando aos olhos ao Senhor. É Ele que é a nossa segurança nesse mundo. É Ele que é a nossa segurança em todos os momentos da nossa vida. Se nós não olharmos para Deus, não confiarmos em Deus, quem vai nos socorrer? Quem vai nos ajudar? Quem vai nos tirar de toda a situação que há nesse mundo, se não for somente Deus?
Deus é o maior vigia que existe. Deus é o maior guarda que existe. Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Ele é o guarda da nossa vida, Ele é o guarda da igreja. É Ele que não permite que o inimigo nos destrua. É Ele que não permite que o inimigo venha e acabe com a nossa vida, porque Ele é o nosso Senhor. Ele faz uma promessa. Ao mesmo tempo nós vemos, irmãos, isso é muito importante a gente analisar. Quando você estiver lendo um capítulo da Bíblia, um versículo, você analisa se está no passado, se está no presente, se está no futuro. Porque muitas vezes as coisas da Bíblia, ela está falando do passado, do presente, do futuro, no mesmo capítulo. Mesma coisa Deus fala, muitas vezes Ele fala disso, e a gente tem que prestar atenção no que está falando a palavra do Senhor. O exemplo, Apocalipse 12, fala da mulher ali, fala do dragão. Nós sabemos que ali vai falar de Jesus. O dragão queria engolir, queria matar Jesus, mas não conseguiu. Jesus nasceu, veio, morreu e ressuscitou, e hoje está à direita de Deus. Então a gente sempre analisa também o que a palavra diz, e aqui no versículo 9 vai falar de algo que vai acontecer depois de 500 anos. De 500 anos, porque Zacarias profetizou mais ou menos no ano 500, ou no ano 500 antes de Cristo. Alegre-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam, seu rei está chegando, ele é justo e vitorioso. Mas também é humilde, e vem montado num jumento. Num jumentinho, cria de uma jumenta. E o que aconteceu? Jesus veio montado num jumento. Nós vamos ver isso em Mateus 21, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Isso que o profeta profetizou aconteceu. Jesus veio, como diz, montado no jumento, entrou em Jerusalém. Ele não vem em carruagem, não, ele veio no jumentinho, ele vem com humildade, só que ele é vitorioso. E o rei Jesus veio para quê? Para salvar. O rei Jesus veio para quê? Para libertar o povo, para dar uma nova esperança para o povo. Por isso que diz, alegra o povo de Sião. Irmãos, nós temos que se alegrar, porque Jesus veio pela minha vida e pela sua vida. Jesus veio por nós, veio como humilde, como diz no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, nosso Senhor Jesus, Ele esvaziou de si mesmo, não quis ser igual a Deus, mas veio humilde, tomou a forma de homem, e vai dizer que Ele foi fiel até a morte de cruz. Jesus veio na plena humildade, irmãos. Ele poderia ter montado em cavalo, mas Ele montou em jumento. Ele poderia ter pegado uma comitiva celestial, mas não, Ele veio com os seus discípulos. E Jesus estará aqui nessa noite para a glória de Deus. Então alegre, ó povo de Deus, porque Jesus é o nosso vitorioso. Jesus é aquele que nos dá vitória na peleja, e Ele é humilde. Então Zacarias profetiza algo que aconteceu, e diz, mas removerei de Israel os carros de guerra, e de Jerusalém os cavalos, destruirei as armas usadas na batalha, e serei rei, trará paz às nações, e seu rei trará paz às nações, seu reino se estenderá de um mar a outro, do rio de Eufrates até os confins da terra. Aqui já é mais futuro, aqui já fala da segunda vinda de Cristo, enquanto o 9 fala da primeira, o segundo, o 10 fala da segunda vinda de Cristo, porque só quando Cristo vier, só quando Cristo estabelecer o seu reino, já não vai ter mais arma de guerra, já não vai ter mais violência, e o seu reino vai ser estabelecido de uma ponta ao outro. Os 4 cantos dessa terra vai ser cercado pelo reino de Deus. E o reino de Jesus, ele traz paz para nós. Sabe o que é trocar as armas de guerra? Não vai ter mais cavalo de guerra, não vai ter mais guerra. Vai ser um reino de paz. E para um povo que sempre corria o risco de guerra, um povo sempre que corria o risco do inimigo atacar, agora tem uma promessa de não ter mais guerra, mas agora tem um reino de paz. E é isso, igreja, que Deus tem para mim e para você. Hoje nós estamos em tempo de guerra. Hoje nós estamos aqui com um exército do Senhor dos exércitos. Mas um dia essa guerra vai acabar, e o reino de paz que é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vai ser estabelecido para todos sempre. Por causa da aliança, versículo 11, que fiz com vocês, aliança selada com sangue.
A aliança no Antigo Testamento era feita pelo sangue. E a aliança do Novo Testamento foi feita pelo sangue de Jesus. Jesus selou a aliança com a minha vida, com a sua vida, com o teu sangue derramado. Ele diz: esse meu sangue é a nova aliança que eu faço por vocês. E graças a Deus, Jesus fez uma aliança comigo e com você. E essa aliança que Ele tem conosco é a aliança de paz. Livrarei os seus prisioneiros da morte, de um poço sem água. Isso é maravilhoso, né, irmão? Porque a aliança de Jesus, o que ela trouxe? Livramento de morte para a nossa vida. A aliança que Jesus fez com o sangue dele nos trouxe livramento de morte. E não livramento só da morte física, mas da morte eterna. De vez em quando eu falo para os irmãos que tem 2 tipos de morte. É porque depende do contexto, mas eu já falei que existe 3. 3 em que sentido? A morte física, a morte espiritual e a morte eterna, que é o dano da segunda morte. Mas Jesus, Ele tem poder para nos livrar da morte eterna e nos dar a vida eterna, através do sangue dEle, derramado por nós na cruz. Voltem para a fortaleza, todos vocês prisioneiros que ainda têm esperança. Volte para a fortaleza que é Jesus. Volte para Ele. Se você tem esperança, volte para o Senhor. Hoje mesmo proclamo que lhe darei em dobro, darei o dobro do que perderam. Olha isso aqui que maravilhoso. O povo tinha perdido muitas coisas, e nos últimos dias, infelizmente, Jerusalém, o povo, a igreja vai sofrer, mas Deus vai dar em dobro tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. A alegria vai ser em dobro, a glória vai ser em dobro, a vida vai ser em dobro, porque vai ser vida eterna. Então Deus fala para o povo se alegrar, ainda que eles tivessem perdido o tempo, ainda que eles estivessem sofrendo, ainda que o tempo estivesse sendo reconstruído, ainda que o povo estivesse em situação difícil, se alegra todos vocês prisioneiros que têm esperança. Por quê? Porque eu darei em dobro o que perderam. Irmãos, aqui o povo estava espalhado, tinha voltado, mas não todo mundo para Jerusalém. E Deus fala para o povo se alegrar, ter esperança. Porque ainda que eles perderam, Deus ia dar em dobro. Irmão, nosso Deus é o Deus de restituição. Nosso Deus é o Deus que pode dar em dobro. Olha o que Ele fez na vida de Jó, Ele não deu em dobro. E por cada vergonha não tem dupla honra. Então nosso Deus pode dar em dobro aquilo que a gente perdeu. Eita, que Deus venha dar em dobro, em nome de Jesus, aquilo que a gente perdeu. Seja a paz, seja a alegria, seja o amor, seja a fé, seja a esperança. Aquilo que a gente perdeu, que Deus possa dar em dobro. Pastor meu, eu estou frio, estou faltando amor para mim, está faltando paz, está faltando alegria, está faltando esperança, está faltando isso, que Deus possa dar em dobro. Em nome do Senhor Jesus, para a minha vida e para a sua vida, eu profetizo o dobro de Deus para a nossa vida, irmão. O dobro de alegria, o dobro de amor, o dobro de paz, o dobro de felicidade, o dobro de bênção, o dobro de espiritualidade, o dobro de restauração para a nossa vida. Que Deus possa nos abençoar grandemente pelo poder da sua palavra. Aleluia. Ele diz assim, no versículo 16 do capítulo 9: naquele dia o Senhor seu Deus salvará o seu povo, como o pastor salva as suas ovelhas. Eles brilharão em sua terra, como joias numa coroa. Irmãos, o nosso Deus é o pastor dos pastores. Ele é o pastor fiel. E naquele dia, Ele vai salvar as suas ovelhas. Deus tem salvação para a ovelha. Deus tem salvação para o povo dele. Ele sabe quem é o povo dele. Ele sabe quem é a ovelha dele. Então, como um pastor salva as ovelhas, assim é o Senhor. Ele salva a minha vida, Ele salva a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Porque o povo precisava de salvação e ia precisar. Porque, como eu disse, tem promessa que tem coisa que acontece na hora, tem profecia que é mais para frente, mas tem profecia que é logo um período perto, tem profecia que é um período longo, tem a profecia que é só quando Jesus voltar. Mas o povo precisava do livramento e da salvação de Deus dos inimigos. E hoje eu e você precisamos da salvação e do livramento de Deus dos nossos inimigos. Se não é Deus estender as mãos, se não é Deus nos salvar, se não é Deus como um bom pastor cuidar de nós,
Graças a Deus, irmão, que o Senhor é o nosso pastor. Graças a Deus que Ele cuida da minha vida e da sua vida. E olha que maravilhoso, Deus promete restauração. E Deus fala assim: peça ao Senhor chuva na primavera, ou chuva seródia que vinha na primavera. Essa chuva aqui, irmãos, da primavera, tinha a chuva temporã e a chuva da primavera. A chuva temporã era no outono. Ela vinha no outono para quê? Para que a terra fosse regada, para que o povo plantasse, para preparar. Mas a chuva da primavera era na primavera, ou a chuva do seródia era na primavera. E essa chuva era para fazer a colheita amadurecer e para o povo ter uma boa colheita. O povo de Israel dependia da chuva temporã e da chuva da primavera. E era Deus, irmão, que mandava no mês certinho essa chuva. Porque nos outros períodos era deserto, era seca. Se não tivesse essa chuva temporã da primavera, a colheita não ia ser boa. Irmãos, isso não é Deus mandar a chuva seródia na nossa vida. Se não é Deus abençoar a nossa vida, a colheita não é boa. Se Deus não regar nós, porque também a chuva seródia da primavera simboliza o Espírito Santo. Se não é Deus com o Espírito Santo dele alimentar a minha alma, alimentar a sua alma, se não é Deus que a sua chuva seródia, em nome de Jesus, derramar sobre a nossa vida, não tem boa colheita. Não tem boa colheita. Então isso significa que eu e você precisamos da bênção do Senhor sobre a nossa vida. Nós precisamos da bênção do Senhor sobre nós. E diz: peçam ao Senhor a chuva da primavera. Por quê? Pois é Ele que forma as nuvens de tempestade. Irmão, quem forma as nuvens é o Senhor. Quem manda a chuva é o Senhor. Não tem essa de São Pedro, São João. Quem manda a chuva é Deus. A Bíblia nunca falou que Pedro mandou chuva, que não, é Deus que manda a chuva. Então que nós vamos pedir ao Senhor, porque é Ele que manda a chuva seródia. A Bíblia diz para a gente pedir para Ele, é Ele que abençoa a nossa vida. Então pensa para Deus, eu não sei qual que é a sua necessidade, mas Deus tem chuva seródia para a nossa vida, que rega a nossa alma, que abençoa a nossa colheita, que abençoa aquilo que a gente precisa. Só Deus pode dar crescimento e abençoar. E sabe o que Ele faz, irmão? Ele manda no tempo certo. A chuva temporã vem no tempo certo. A chuva seródia, ela vai vir no tempo certo na nossa vida. Não é no mês, nem no dia que a gente quer. No mês que Deus quer mandar, Ele manda, irmão. Mas pode ter certeza, se Ele falou que é nesse dia, Ele vai fazer nesse dia. Se Ele falou que é daqui um mês, Ele manda daqui um mês. Se Ele falou que é daqui um ano, Ele manda daqui um ano. O importante é a gente confiar no que Deus manda a chuva certinho. Deus manda no tempo que é necessário. Versículo 2 diz assim: os ídolos do lar dão conselhos inúteis. Os adivinhadores só predizem mentiras. E os que interpretam sonhos proclamam a falsidade que não trazem nenhuma consolação. Por isso meu povo anda sem rumo, como ovelhas perdidas que não têm pastor. Minha ira arde contra seus pastores. Eu castigarei esses líderes, pois o Senhor dos exércitos chegou para cuidar de Judá e do seu rebanho. Ele o tornará forte e glorioso, como um majestoso cavalo na batalha. Irmãos, o nosso Senhor, Ele não é como o ídolo do lar. Esse ídolo do lar eram as pessoas que tinham ele, buscava ali resposta nesses ídolos, adorava esses ídolos, era chamado de terafins também. As pessoas tinham esse ídolos do lar, que eram ídolos pequenos, eram ídolos muito grandes, e essas pessoas confiavam nesses ídolos, mas esses ídolos não podiam dar conselhos, esses ídolos eram inúteis. Eram inúteis esses ídolos. E os que prediziam alguma coisa, aqueles que diziam ser adivinha, eles prediziam coisas falsas, que não trazia nenhuma consolação para o povo. Então, em nome de Jesus, irmãos, aquele que nos dá direção é Deus. Nós não devemos confiar em imagem de escultura nem ídolo do lar. O nosso Deus deve ser adorado e glorificado. Somente Ele é útil, o resto é inútil. Porque não é feito pela mão de Deus, mas feito pela mão de homem. Deus não é um Deus feito pela mão de homem. Pelo contrário, é Ele que forma um homem.
Deus não é Deus que precisa pedir conselho para o homem, pelo contrário, é Ele que dá conselho para o homem. E Deus é um Deus que não fala mentira nem falsidade, Ele não adivinha coisas vãs, pelo contrário, Ele nos dá certeza que Jesus é o Senhor e Salvador. Ele esclarece a nossa vida, esclarece a nossa mente, e Ele fez uma promessa para nós, e através de Jesus, que Jesus vai voltar. Então fique firme com o Senhor Jesus, porque Ele está irado com os pastores, porque aqui o povo estava sem líderes. Não só nesse contexto, mas mais para frente o povo ia ficar sem líderes. E esses líderes não estavam guiando o povo no caminho de Deus. Então o povo ia buscar ajuda, não veio de buscar, como não tinha líderes, o que eles faziam? Vão buscar nos deuses, vão buscar nos adivinhos. E o povo tinha a resposta certa? Não tinha consolação, porque eles não poderiam dar consolo, porque o nosso consolo não vem de imagem, nosso consolo vem de Deus. A nossa resposta vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Deus estava irado, porque os líderes não estavam cuidando do povo, e o povo estava buscando em outros lugares. Irmãos, em nome de Jesus, dá glória a Deus por vocês ter pastores, dá glória a Deus por vocês terem direção, por ter a palavra. Não precisa buscar direção em outro lugar, busca na palavra, busca na liderança, em nome de Jesus, porque Deus pode dar direção. Agora, confiar naquilo que não é de Deus é perigo para a nossa alma, é perigo para a nossa vida. E ai dos líderes que estão guiando o povo para o caminho errado, ou que abandonou as ovelhas pelas coisas desse mundo. Deus diz que está irado, e Deus continua irado. Ele é um Deus que se ira. Ele se ira contra todas as pessoas que não fazem a vontade dEle, principalmente contra as lideranças que não guiam o povo na direção de Deus. Ele se ira, e a hora certa Ele vai trazer o juízo, e vai começar pela casa de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: de Judá virão a pedra angular, a estaca da tenda. Então essa pedra angular nós sabemos que é Jesus. A pedra angular é Jesus. É Ele que nos firma, é Ele que é a nossa base, é Ele que é o nosso alicerce, é Ele que é tudo na nossa vida. Olha que a profecia foi 500 anos, que de Judá virá a pedra angular. Nós sabemos que Jesus é a pedra angular, que os edificadores rejeitaram, o sacerdote, mas eu e você não rejeitamos a pedra angular. Por quê? Porque sem ela nós não podemos viver. Nós não podemos viver sem a pedra angular, que é Jesus. Olha o que diz o versículo 6, você que precisa de fortalecimento: fortalecerei Judá e livrarei Israel. Irmão, Deus pode nos fortalecer, Deus pode nos ajudar. E olha o que continua dizendo: e os restaurarei. Deus é Deus de restauração. Deus pode fortalecer a minha vida, fortalecer a sua vida. Deus pode fortalecer o seu povo. Deus pode nos restaurar, porque eu tenho compaixão deles. Deus tem compaixão de nós, irmão. Se não é a compaixão de Deus na nossa vida, se Ele não se colocasse no nosso lugar através de Jesus Cristo, ai de mim e de você. Deus, Ele sente muitas vezes o que nós sentimos através de Cristo Jesus. Cristo Jesus veio aqui na terra e sentiu dores pela minha vida e pela sua vida. Cristo sabe muito bem o que é compaixão, e por isso Deus tem compaixão de mim e de você. Deus tem compaixão de nós. Será como se nunca houvesse rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus, eu os ouvirei seus clamores. Irmão, Deus vai trabalhar no povo, vai restaurar o povo, como se nunca tivesse rejeitado o povo. Deus é maravilhoso, irmão. Ele é um pai que quando pega o filho, Ele cuida de verdade. Ele é um pai que quando pega o órfão, Ele não abandona. Ele é um pai que quando pega, Ele não rejeita. Ele trata com amor, Ele trata com carinho, com dignidade. Ele diz: mas pois eu, o Senhor seu Deus, ouvirei os seus clamores. Quando o povo clamasse a Deus, Deus ia ouvir. A Bíblia diz: clama a mim, responder-te-ei. Então, em nome de Jesus, Deus tem promessa para a nossa vida, irmão, de livramento dos nossos inimigos. Deus tem promessa na nossa vida do Nova Jerusalém. Deus tem promessa na nossa vida de nos fortalecer. Deus tem promessa na nossa vida de ouvir o nosso clamor. E olha o que vai dizer, continuando: e os habitantes de Israel serão como guerreiros poderosos, e seu coração se alegrará como se fosse pelo vinho. Seus filhos também verão isso e exultarão.
Sabe o que é Deus falar? Vocês vão ver isso e seus filhos também. Isso é uma bênção, irmão. É promessa para nós e promessa para os nossos filhos. Deus tem promessa para nossas gerações, para a glória de Deus. Sim, seu coração se alegrará no Senhor. Nosso coração tem que se alegrar em Deus, irmão. Quando Deus é o nosso Deus, nosso coração se alegra nele. Nós se alegramos nele, nós cultuamos a ele, nós adoramos a ele, nós sentimos a ele, nós glorificamos a ele. Ele diz no versículo 8: quando eu assobiar para eles, virão até a mim, pois eu os resgatei. Quem nos resgatou, irmão? Foi Jesus. Quem nos resgatou foi o Senhor. E se tornarão numerosos como antes. Embora eu os tenha espalhado entre as nações, ainda se lembrarão de mim nas terras distantes. Ele e seus filhos sobreviverão e voltarão para Israel. Aleluia, Jesus. Olha a promessa de Deus, irmão. É para nós e para os nossos filhos. Deus fala: ainda que eles estejam espalhados, ainda eles vão se voltar para mim. Irmãos, hoje eu conversando, uma moça que eu fui comprar um presente para a Letícia, e nós conversando, e nós falamos de igreja, né? Porque tem tantas igrejas hoje, né, irmãos? Tem tanta espalhada. Por um lado é bom e por outro lado não é. Porque quando Deus vê, eu aprendi isso olhando para a Bíblia. E vocês vão ver o que é, que isso é real. Quando Babel, o povo quis fazer o seu nome, Deus falou: eu vou espalhar. Espalhou, porque essa era a vontade de Deus, o povo espalhasse. E a mesma forma foi na igreja. Quando a igreja quis construir um império para ela, e não quis servir a Deus, Deus falou: então eu vou espalhar. Aí veio a reforma protestante. Aí, também outra igreja, às vezes, eu vou montar um império. Aí Deus fala: então vai espalhar. Mas hoje nós vemos que muitos foi por essa causa. Mas muitas hoje foi por causa de doutrina. Um interpreta de um jeito, um interpreta do outro. Para vocês terem uma ideia, nós estamos na mesma rua, tem 4 igrejas. Mas outra tem 5 igrejas. E nós não temos contato um com o outro. Nós não temos contato um com o outro. Você vê como que nós somos irmãos, mas estamos tão separados uns dos outros. Não estamos, muitas vezes, talvez possa estar no coração, no espírito, mas não estamos juntos, porque tem muitas denominações. Mas eu louvo a Deus, porque o Senhor diz assim, trazendo para nós como igreja: ainda que Israel esteja espalhado, eu vou trazer todos eles. E sabe o que eu falei para a moça? Nós podemos estar espalhados, mas um dia toda a igreja de Jesus vai se reunir. E vai ter só um pastor, não vai ser o pastor Everton, não, vai ser o pastor Jesus. E graças a Deus por isso. Então vamos crer na promessa de Deus, que um dia o Senhor vai reunir todo o povo dele. Pode estar no Egito, pode estar na Síria, pode estar na Babilônia, pode estar no Nordeste, pode estar na Bahia, pode estar em São Paulo, mas Deus vai reunir o povo dele. E glória a Deus por isso. Glória a Deus que vai ter só um pastor. E vamos estar todos reunidos com o Senhor. Nós e todos aqueles que servem ao Senhor em espírito e em verdade. Todos aqueles que aceitou o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz: mas eu trarei de volta do Egito, e os ajuntarei da Síria, eu os estabelecerei outra vez em Gileade e no Líbano, até que não haja mais espaço para todos. Passaram pelo mar da aflição, pois as ondas do mar serão contidas, as águas do Nilo secarão, o orgulho da Síria será abatido, e o domínio do Egito chegará ao fim. Irmãos, hoje nós passamos pelo mar da aflição. Nós estamos aqui no mundo e passamos pela aflição. Até Jesus falou que a gente ia ter aflição. Mas Ele falou: tenha paz e tenha bom ânimo. No mundo tereis aflição. Hoje eu e você, igreja, passamos pelas aflições da vida. Passamos pelas aflições do mundo. Quantas vezes a gente é afligido? Quantas vezes nós passamos por aflição? Mas graças a Deus que a gente clama ao Senhor na aflição, Ele nos livra na aflição. Jesus nunca prometeu que a gente não ia passar pela aflição. Não viu? Tem hora que a gente tem que dar uma vigiada.
Fala, meu Senhor, mas que aflição que eu estou passando, meu Deus. A Bíblia diz que a gente não ia passar por aflição. Não, a Bíblia não diz isso aí não. A Bíblia não diz, o próprio Jesus. Não, irmão, e às vezes nós não queremos sentir aflição. Quem quer sentir aflito? Quem quer sentir aquela angústia? Quem quer sentir aquele aperto? Quem quer sentir desconfortável? Ninguém. Nós queremos ficar em paz. Mas Jesus falou que a gente ia passar. Mas Ele também falou que ia estar conosco na aflição. E quando a gente clama a Ele na aflição, Ele tira a aflição. Mas nós passamos, mas Ele tira a aflição. Aí fala, pastor, mas depois vem outra aflição. Mas o Senhor livra o justo de todas as aflições. E olha o que a palavra do Senhor diz. Que o povo vai passar pela aflição. Mas num dia o Nilo vai secar. Que era o orgulho do Egito. E muitas vezes o Egito oprimiu o povo de Deus. E para nós hoje o Egito simboliza o mundo, simboliza o pecado que muitas vezes oprime um povo de Deus. Um dia o mundo vai secar, irmão. Um dia o mundo vai se acabar. Um dia o mundo vai perecer. Mas para a glória de Deus, o povo de Deus vai ser fortalecido. Olha o que diz o versículo 12. Por meu poder fortalecerei o meu povo. E pela autoridade de meu nome viverão, eu, Senhor, falei. O Egito vai ser secado, vai ser destruído, mas o povo de Deus vai ser fortalecido. Como que você entrou aqui hoje? Aflito, cabisbaixo, abatido, cansado, sem esperança? Jesus está falando para mim e para você: olhe para mim. Olha, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos dá esperança, aquele que fortalece a nossa vida, aquele que destrói os nossos inimigos, aquele que tem o poder de nos dar vida, porque Ele falou. Olha como termina o capítulo 10, o versículo 12: por meu poder fortalecerei o meu povo. Quem que Deus fortalece? O povo dele. E pela autoridade do meu nome viverão. Eu, o Senhor, falei. Receba fortalecimento nessa noite em nome de Jesus. Pela autoridade que há no nome de Jesus. Receba a vida para a glória de Deus. E fique em paz, irmão. A aflição não é para sempre. A aflição passa, mas a glória é para sempre. Como Paulo, essa leve momentânea aflição. Meu Deus do céu. Parece que Paulo está até brincando, irmão. Parece que ele está até brincando, porque leva 195 chibatadas. Passa por naufrágio, por serpente. Aí uma pessoa passa por tudo isso e fala para você: isso aí é leve. Você fala, leve? Meu Deus do céu. Parece que a pessoa está até brincando. Fala, aí, só está querendo disfarçar. Nada, Paulo sabia que a glória era maior. Paulo sabia que tudo que ele passava aqui era muito maior, porque Deus já tinha falado para ele, Jesus já tinha falado para ele, o quanto ele ia sofrer por amor ao nome de Jesus. Irmão, e Jesus não enganou a gente, Jesus não enganou a igreja. Ele falou que nós íamos passar por aflições, mas Ele prometeu nos fortalecer, estar conosco, e um dia voltar e nos levar aonde Ele estiver. Então, em nome de Jesus, receba ânimo nessa noite. Receba força, creia nas promessas do Senhor, volte os olhos para o Senhor. Jesus veio da primeira vez montado num jumento. Jesus veio humilde, mas Ele prometeu que vai voltar outra vez. E Ele vai voltar nas nuvens, todo olho o verá. Ele não vai voltar mais no jumento, Ele vai voltar em glória. Ele vai voltar glorioso e poderoso, e vai buscar o seu povo e a sua igreja para a glória de Deus, amém?